Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos iniciando mais um dia de devocional. Estamos iniciando mais um dia onde vamos ser alimentados pela palavra de Deus. Estamos iniciando mais um dia em que o Senhor nos preparou. Mais um dia que o Senhor está nos dando como presente. E devemos vivê-lo intensamente, devemos vivê-lo completamente. Como diz a palavra, esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar, nele devemos viver. Receba esse dia como uma dádiva, como um presente de Deus. Deus está te dando mais uma oportunidade de recomeçar, mais uma oportunidade de viver intensamente tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Amém? Sejam bem-vindos, bom dia Jaque, seja bem-vinda querida, Deus te abençoe também, bom dia Dona Heloísa, seja bem-vinda, Deus abençoe, vamos chegando, bom dia Gi, seja bem-vinda querida, vamos chegando para mais um devocional. Hoje o devocional vai ser um pouco mais profundo, né? Uma palavra que Deus me entregou essa semana. Uma palavra onde a gente vai aprofundar na questão do relacionamento com Deus. Bom dia, Vânia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Mira, sejam bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Olha os coraçãozinhos subindo aí. Quanto mais coraçãozinho tiver, mais evidente fica essa live no Instagram. Obrigado, Mira, obrigado, Gi. Vamos começar então. O tema da nossa conversa hoje, o tema do nosso devocional hoje é face a face com Deus. Face a face com Deus. Sabe, queridos, a vida com Deus, ela deve ser uma vida de relacionamento diário. A gente precisa entender e a gente precisa compreender que Deus é uma pessoa. Precisamos entender que Deus é uma pessoa. Bom dia, William. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Precisamos entender que Deus é uma pessoa que ama se relacionar. Mesmo diante da divindade de Deus, mesmo diante da soberania de Deus, mesmo diante de quem Deus é acima de todas as coisas, Deus é o Criador de todas as coisas. Diante disso tudo, Ele é uma pessoa que deseja se relacionar diariamente comigo e com você. Sabemos que Deus revela através da sua palavra que Ele quer usar pessoas como eu e você, para que o reino dele, para que os planos dele, para que os propósitos dele aqui na terra avancem. Existe plano de Deus para a sua vida, existe plano de Deus, bom dia Gi, seja bem-vinda querida, existe plano de Deus para a sua família, existe plano de Deus para os seus negócios, existe plano de Deus para a sua vida como um todo. Todas as esferas da sua vida, elas são alcançadas pelo plano de Deus. Deus, Ele não quer mudar algumas coisas da sua vida. Deus não quer mudar alguns pedacinhos da sua vida, não. Deus, Ele quer mudar a sua vida por completo. Uma verdadeira reviravolta. Isso é o que acontece quando deixamos Deus trabalhar, quando deixamos Deus agir
na nossa vida. E toda essa mudança que a gente vê externamente e que a gente deseja que aconteça, mudança na família, mudança na economia, né, da sua casa, da sua família, mudança em questões de saúde, por exemplo, mudança nos relacionamentos, toda mudança que você deseja que Deus faça na sua vida e que faz parte do plano de Deus, ela primeiro começa aqui dentro. Entenda isso. Você nunca verá uma transformação lá fora se aqui dentro não mudar primeiro. Entenda que o externo para mudar, o externo para viver o plano de Deus, primeiro Deus deseja que mude internamente, que o plano de Deus aconteça aqui dentro primeiro. Isso tem que ficar muito claro. Primeiro Deus precisa transformar você por dentro, para depois você ver por fora, externamente, as coisas acontecendo. E a maior prova disso é quando Jesus chegava. A primeira coisa que ele dizia para as pessoas quando ele chegava era: paz esteja convosco. Tenham paz. Porque o próprio Jesus Cristo, bom dia Ana Paula, seja bem-vinda, querida. O próprio Jesus Cristo, ele sabe que se aqui dentro não tiverem paz, se aqui dentro não tiver transformado, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir ver, você não vai conseguir observar as mudanças que acontecem do lado de fora. Bom dia, Vilma, querida, seja bem-vinda. Então nunca esqueça disso. Toda a transformação de Deus, todo o plano de Deus, toda a vontade de Deus, todo o propósito de Deus começa primeiro aqui dentro, para depois acontecer lá fora. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Deus abençoe, querida. Ficou claro isso, querido? Toda transformação que vem de Deus primeiro acontece aqui dentro. Precisamos estar bem, precisamos estar em paz, precisamos estar com as vozes externas silenciadas, precisamos estar no caminho correto, precisamos estar sensíveis à voz de Deus, para que as coisas do lado de fora aconteçam. A mudança acontece aqui dentro, quando nesse relacionamento com Deus chegamos ao ponto de estar face a face com Ele. E o que é estar face a face com Deus, que é o tema da nossa conversa hoje? É você estar numa profunda comunhão e numa profunda intimidade com Deus. Bom dia, Gui, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. E esse é o tema do nosso devocional, face a face com Deus. Eu quero começar esse devocional lendo com você uma história que você já conhece, tenho certeza, já deve ter ouvido falar pelo menos. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda. Que está em Gênesis, capítulo 32, do versículo 22 em diante. Gênesis, capítulo 32, versículo 22 em diante. Guarde esse tema na cabeça, o tema do nosso devocional, face a face com Deus. Agora, olha essa história que é narrada na palavra de Deus, que diz assim, você conhece essa história porque fala de Jacó, o momento em que Jacó esteve face a face com Deus. Bom dia a todos que chegaram, bom dia Cláudia, bom dia Norimar, que Deus os abençoe. Diz assim, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro,
fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Jacó ficou sozinho e começou uma batalha ali. Um homem veio lutar com ele. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó. Grave isso. Tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a sua coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Grave isso. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu, e como homens venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que te digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Queridos, olha que relato extraordinário. Norimar, é o Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 30. Gênesis 32, versículo 22 ao 30. É impressionante esse relato, esse relato escrito por Moisés, né, que escreveu Gênesis, na verdade, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu foi Moisés. E ele relata o que aconteceu na vida de Jacó quando ele esteve face a face com Deus. Primeiro que Deus poupou a vida dele, porque quem se apresenta diante de Deus desse jeito não sobrevive por causa da presença poderosa de Deus. Por isso que Jacó disse que a vida dele foi poupada. Mas algumas coisas aconteceram quando Jacó teve essa experiência de estar face a face com Deus. E isso acontece conosco. Quando estamos realmente face a face com Deus, 3 coisas acontecem com a gente. E a gente precisa entender isso e a gente precisa reconhecer isso. Quando temos um relacionamento íntimo com Deus, quando temos um relacionamento profundo com Deus, quando estamos face a face com Deus, 3 profundas coisas acontecem com a gente. São coisas que precisamos observar, coisas importantes que precisamos entender. Peniel, vocês viram que ele deu um nome para aquele lugar, significa a face de Deus. Quando Jacó viu o Senhor face a face, representado por um homem, por um anjo, isso chama-se na teologia de teofania, quando Deus se manifesta corporalmente. Quando ele teve nesse relacionamento que começou numa luta, algo extraordinário aconteceu na vida dele. A sua mudança foi tão grande. Bom dia, Rose. Bom dia, Marisa. Sejam bem-vindas, queridas. A mudança foi tão grande que Deus mudou até o nome dele. O que significa isso, queridos? Quando você tem um profundo relacionamento com Deus, a primeira coisa que muda na sua vida é a sua identidade. Quem você é em Deus. Quando você começa a ter um relacionamento profundo com Deus, a primeira coisa que muda na sua vida é a sua identidade. Você se torna uma nova pessoa em Deus. Isso é profundo porque naquela época, o que tinha de mais importante para o ser humano era o seu nome,
O seu nome significava quem ele era. E Jacó, esse nome foi dado porque ele era usurpador, ele era enganador, significa Jacó isso. Ele era trapaceiro. Essa era a identidade dele. Mas quando ele teve face a face com o Senhor, a primeira coisa que foi mudada foi a sua identidade. Ele se chamou Israel. Israel. E sabe, queridos, existem momentos na vida que precisamos estar a sós com Deus, para que possamos estar face a face com Ele. Existem momentos na vida que precisamos nos recolher e viver uma intimidade mais profunda com Deus. Existem momentos que precisa estar você e Deus a sós. Porque quando ficamos a sós com Deus e o buscamos profundamente, quando desejamos essa intensidade de relacionamento, coisas extraordinárias acontecem. Eu relatei aqui pelo menos 3 coisas que quando temos um relacionamento profundo com Deus acontece na nossa vida. Se não aconteceu com você isso ainda, busque o Senhor, esteja a sós com Ele, experimente viver profundamente um relacionamento entre pai e filho, entre pai e filha. A primeira coisa que acontece nesse relacionamento profundo é que Deus nos marca. Deus nos marca. Gênesis capítulo 32, versículo 25, a gente vê isso acontecer com Jacó. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, quando o anjo viu isso, quando esse homem viu que Jacó era um homem que perseverava, que lutava, que corria atrás daquilo que ele queria conquistar, e o anjo viu, percebeu, o homem viu que não conseguia dominá-lo naquela luta, ele marcou Jacó. Ele tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ela deslocou a coxa enquanto lutava. Essa coxa foi deslocada. Ali Jacó foi marcado por essa experiência. A experiência com Deus, ela deve nos marcar para sempre lembrarmos do que vivemos em Deus e de quem somos em Deus. Essa marca nos faz ver que somos dependentes de Deus. Reconhecemos quem é Deus, porque num relacionamento face a face, a marca de Deus fica em nós. Bom dia, cara, seja bem-vinda. Bom dia, Maurício. E é interessante observar que Jacó, naquela época, quando aconteceu isso, ele estava fugindo do seu irmão Esaú, por ter roubado a bênção da primogenitura, da primeira bênção do primeiro filho primogênito. E ele achava que ele podia vencer a todos, ele achava que ele podia, através da sua força, do seu próprio braço, da sua própria vontade, passar a perna em todo mundo e vencer a todos, porque esse era o seu nome, essa era a sua identidade. Ele se chamava Jacó. Mas quando ele ficou sozinho, Deus mostrou o contrário para ele. Deus mostrou que ele precisava ser transformado, que ele precisava receber uma nova identidade e que ele precisava ser marcado para entender que ele era dependente completamente do Senhor. E o Senhor achou necessário ferir a sua coxa, marcar a sua coxa. Mas você talvez pergunte, mas por que a coxa de Jacó precisou ser tocada? Por que a coxa? É interessante lembrar que naquela época, a coxa simbolizava poder de um homem.
Naquela época, a coxa simbolizava o poder de um homem, pois ela é a parte onde está localizado o osso mais longo e mais volumoso do corpo humano, o fêmur. E simbolizava poder, força. E também é nela que se faziam juramentos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando tinha juramentos, as pessoas colocavam a mão debaixo da coxa. Isso vemos em Gênesis, capítulo 47, versículo 29, quando o Senhor Abraão mandou o seu servo fazer uma missão e pediu, antes de executar a missão, que ele prometesse. E o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão. Olha o que está escrito em Gênesis 47, versículo 29. Aproximando a hora da sua morte, aproximando-se a hora da sua morte, chamou seu filho e disse: se cumpra isso que está me dizendo, colocando a mão debaixo da minha coxa, e prometa que será fiel comigo e bondoso comigo, e cumpra a missão. Depois vemos um outro relato também em Gênesis 47, quando Jacó, já velho, chamou seu filho José e pediu que também fizesse um juramento que quando ele morresse, ele não fosse sepultado no Egito. Israel também, quando estava próximo da sua morte, chamou seu filho José e disse: se quer agradar-me, ponha sua mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso também comigo e não me sepulte no Egito. Eu separei esses dois versículos para mostrar que a coxa era um momento ali de juramento, era o poder que o homem tinha. No Velho Testamento isso era reconhecido dessa forma. E vemos que Jacó teve uma experiência pessoal e espiritual face a face com Deus, e a sua coxa foi deslocada. Sabe, querido, a presença de Deus na nossa vida, ela tem que nos deslocar, ela tem que nos marcar para sempre, para sempre. Depois daquele dia, Jacó, que agora então Israel, nunca mais andou do mesmo jeito, porque a sua coxa foi deslocada. Ele foi marcado. Ele nunca mais andou como ele andava. Isso deve acontecer quando temos um encontro com Deus face a face. Não devemos mais andar como andamos, porque fomos marcados, fomos deslocados da antiga vida que vivíamos e temos diante de nós uma nova vida em Cristo. Então a primeira coisa que acontece quando temos um relacionamento profundo com Deus, uma intimidade profunda com Deus, é que Ele nos marca. E eu deixo uma pergunta no ar: você já foi marcado por Deus? A sua vida já foi deslocada? Você agora vive uma nova vida em Cristo? Porque é isso que acontece quando estamos face a face com Deus. Deus, Ele nos marca para percebermos que não somos mais o mesmo, que fomos mudados, deslocados para viver uma nova vida. A segunda coisa que acontece quando estamos face a face com Deus, quando buscamos um relacionamento profundo com Deus, é que Deus nos confronta, Deus nos mostra quem somos. Isso aconteceu com Jacó.
em Gênesis capítulo 32, versículo 27, que diz assim: o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Se você prestar bem atenção nesse versículo, o homem está perguntando para Jacó: quem é você? Como é o seu comportamento? Como são as suas atitudes? O que você tem feito? Como você tem andado? Porque a palavra Jacó significa enganador, usurpador, aquele que passa a perna nos outros, aquele que quer sempre ganhar, aquele que leva vantagem em tudo. Assim era Jacó. E como eu falei no Antigo Testamento, o nome identificava muito quem era a pessoa. Então, querido, um relacionamento com Deus existe um confronto. Deus começa a nos confrontar através da sua palavra, revelando em nós o que há de pior. O que há de pior em nós é revelado, é clareado, é exposto, é confrontado quando encontramos face a face com Deus. O que você tem feito? O que você tem tomado de atitudes na tua vida? O que você tem agido? Deixa Deus expor as suas fraquezas. Deixa Deus expor o que há de ruim em você. E deixa Deus transformar você. Ele perguntou: qual é o seu nome? Como se estivesse perguntando para mim e para você nesta manhã: quem é você? Quem é o Fernando? Quem é a Ana? Quem é a Patrícia? Quem é o William? Quem é você? A palavra de Deus faz isso com a gente. O encontro com Deus faz isso com a gente. A presença de Deus faz isso com a gente. Além de nos marcar, nos deslocar, Ele nos confronta. Tudo aquilo que precisa ser eliminado, tudo aquilo que precisa ser tirado de nós, primeiro precisa ser revelado. Primeiro precisa ser exposto. E o encontro com Deus nos faz isso. Estar face a face com Deus nos gera esse confronto. E isso é extremamente importante, porque é a partir daí que a transformação acontece. E foi o que aconteceu com Jacó. O homem mudou o nome. O homem mudou o nome. Entenda que Jacó, após ser ferido, após ser deslocado nesse encontro face a face com Deus, Jacó foi confrontado. Quando Deus perguntou o seu nome, Jacó já respondeu com firmeza: meu nome é Jacó. Como se ele estivesse dizendo: desta vez eu não posso esconder quem eu sou de verdade. Se você ler o relato bíblico, Jacó respondeu na hora, sem titubear. Ele falando: dessa vez eu não posso perder a oportunidade de revelar quem eu sou de verdade. Eu sou um trapaceiro, eu sou um mentiroso, eu sou um manipulador, eu sou um usurpador. Quando ele disse: eu sou Jacó, ele estava expondo toda a podridão que ele era. Faça isso, querido. Expõe para Deus tudo aquilo que você é. Tenha coragem de expor a Deus a tua verdade. Foi o que Jacó fez. Sabe, Deus fez essa pergunta para Jacó exatamente para confrontar o seu caráter, a sua índole. Naquela hora ele poderia ter disfarçado e não ter, por exemplo, confessado quem ele realmente era. Deus sabia, lógico. Mas ele escolheu deixar a sua máscara cair. E nós devemos agir da mesma forma. Devemos estar diante de Deus completamente desprovido de qualquer identidade ruim da nossa vida e deixar Deus
nos confrontar. E a partir daí a mudança acontece. Olha o que diz Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Deus nos marca, Deus nos confronta. E quando nos encontramos com Deus face a face, que somos marcados, somos confrontados, aí sim acontece aquilo que realmente é para acontecer, que é o terceiro ponto de hoje. Deus nos transforma. Deus nos transforma. Primeiro Ele nos marcou, depois Ele nos confrontou, mostrou quem realmente somos e agora Ele deseja transformar. Então, quando temos esse relacionamento face a face com Deus, Deus nos transforma. Gênesis capítulo 32, versículo 28 diz: Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó. Ou seja, você não será mais trapaceiro, você não será mais enganador, você não será mais aquele homem que passa a perna nos outros, você não será mais isso, mas sim se chamará Israel, porque você lutou com Deus e venceu. Ah, queridos, é isso que Deus deseja fazer na minha vida e na sua vida, que possamos ser marcados, confrontados e transformados. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Deus quer marcar, Deus quer confrontar e agora Deus quer transformar. Isso é um processo de dentro para fora. Você quer receber as bênçãos de Deus? Você quer viver os planos de Deus? Você quer viver a vontade de Deus na sua vida? Deixe ser marcado, deixe ser confrontado e deixe Deus te transformar. Aqui dentro, quando isso tudo acontece, o lá fora também acontece. Ferido, confrontado e agora transformado, foi isso que o Senhor fez na vida daquele homem que antes levava a sua vida cheia de erros. Cheio de erros. Jacó continuou sendo Jacó, ou seja, um homem mentiroso, enganador e manipulava as pessoas, até o ponto que ele encontrou Deus face a face e ele deixou de ser Jacó. Que transformação! De mentiroso a trapaceiro, ele passou a ser chamado de Israel. Israel significa aquele que luta com Deus. Ou seja, antes ele vivia lutando contra Deus, mas agora ele começou a lutar com Deus, para fazer a vontade dele. Que transformação! E assim deve acontecer com a gente também, quando deixamos Deus vencer, nos confrontando, nos tornando pessoas melhores do que éramos antes, nos marcando para não esquecermos mais de quem Deus é e de quem nós somos. A sua obra acontece. A sua obra acontece. Se você deseja mudar a sua identidade, se você deseja que Deus te transforme, viva face a face com Deus. Tenha um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus. É isso que Deus faz. Essa é a consequência de quem anda face a face com Deus. É marcado, é confrontado e é transformado. Dali para frente, Jacó se chamou Israel e a sua vida foi completamente transformada. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como são as suas atitudes, eu não sei como é a sua forma de viver, eu não sei o que você faz, o que você deixa de fazer, mas você sabe, e Deus também sabe. Então permita ser marcado por Deus,
Permita ser confrontado por Deus e viva uma transformação. Mude a sua identidade e viva como filho e filha de Deus. E aí sim, você verá os planos de Deus acontecerem na sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês. Eu sei que é uma palavra um pouco mais profunda, um pouco mais intensa nos seus significados, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração e me abençoou muito. Eu espero que tenha te abençoado muito. Se você ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que te marcou, aquele que te confronta através da sua palavra e aquele que quer transformar a sua vida, te transformar, não perca tempo. Se relacione com Deus. Tenha uma vida face a face com o Senhor e deixa Deus ser quem Ele é na sua vida. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama profundamente. Profundamente. E Ele quer fazer esse reboliço na sua vida. Vale a pena. Vale a pena. Às vezes esse marcar, esse deslocar é doído. Jacó passou a vida dele depois desse evento mancando, porque a coxa dele foi deslocada. Ele começou a andar com um cajado. Às vezes esse deslocar de Deus nos deixa marcas para lembrarmos quem Ele é e quem nós somos. Quando Paulo teve um encontro genuíno com Deus, ele também foi marcado. Ele também foi marcado. Quando Paulo estava ali na estrada de Damasco, perseguindo os cristãos, e que ele vê uma luz imensa, que ele cai do cavalo. Alguns historiadores dizem que ele caiu do cavalo, outros dizem que ele estava andando e caiu no chão. A Bíblia não relata isso. Ele foi marcado. Ele ficou cego. Ele ficou cego. Porque ele teve face a face com Deus. E ele foi marcado. E o seu nome, sua identidade também foi mudada, pois ele se chamava Saulo e ele começou a se chamar Paulo. Quando estamos face a face com Deus, 3 coisas extraordinárias acontecem. Somos marcados, somos confrontados e somos transformados. Transformados. Amém, queridos? Permita viver dessa forma. Permita viver intensamente tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Permita Deus trabalhar aqui dentro. Permita Deus fazer você ser melhor do que você é hoje. A cada dia transformando, crescendo, amadurecendo e tendo um relacionamento mais íntimo, num nível mais profundo com Deus. Vale a pena. Vale a pena. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração, para que realmente possamos viver aquilo que Deus tem de plano, de propósito para cada um de nós. Deus é bom demais. Deus é bom demais. A cada dia que passa eu sou mais apaixonado por Deus. Mais apaixonado por Deus. Como é bom a gente saber que existe um Deus que é Senhor, que é Salvador e que se importa comigo e com você e que nos traz todo dia nesta manhã para ouvir a Tua palavra, para ser ministrado por ela, para ser confrontado por ela. Como é bom, como é bom. Isso tudo que está acontecendo
de estarmos aqui de manhã. É plano de Deus, é propósito de Deus, por isso que Ele nos acorda, para que possamos viver intensamente aquilo que Ele tem no dia de hoje para mim e para você. Então temos que viver completamente entregue. Sabe, é tão bom quando a gente se entrega completamente para Deus. Eu confesso que eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Não sei. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu tenho meus compromissos do dia hoje. Eu vou sair agora para fazer a minha capelania militar. Hoje eu vou nos bombeiros agora de manhã. Mas não sei. A minha vida está assim, entregue a Deus. É muito bom a gente viver assim. A gente tem os nossos planos, a gente tem as nossas vontades, a gente tem as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. Mas quando você começa o dia assim leve, entregando para Deus tudo, Deus é que guia, Deus é que comanda, Deus é que nos faz andar, Deus é que nos faz caminhar. É aquela história que eu sempre digo no devocional, acordar de manhã e dizer: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor tem para mim hoje, o que o Senhor quer que eu faça hoje para você, para o Senhor. É acordar de manhã nessa certeza: Senhor, eis-me aqui. Usa-me conforme o teu querer, a tua vontade, o teu poder, a tua glória. E dessa forma vivemos plenamente no centro da vontade de Deus. E não existe lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é sempre boa, ela é sempre agradável e ela sempre é perfeita. A nossa vontade, ela pode ser até boa, ela às vezes pode ser até agradável, mas nem sempre ela é perfeita, nem sempre. Mas a de Deus não. A de Deus é boa em todos os sentidos. É agradável, ela não causa dor, ela é plena e ela é perfeita porque ela abrange todas as áreas da nossa vida e ela é infalível. Então viva no centro da vontade de Deus, viva no centro da vontade de Deus, porque vivendo no centro da vontade de Deus acontecem essas 3 coisas que vemos hoje: somos marcados, somos confrontados e somos transformados por Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar, é bom. Orar é um momento onde saímos do ambiente comum e entramos no ambiente sobrenatural. Entenda isso, quando você começa a orar, quando você começa a abrir a sua boca e falar com Deus, que é o seu Pai, que é o nosso Pai, saímos de um ambiente comum e entramos num ambiente sobrenatural, onde tudo pode acontecer, porque quando oramos nos colocamos diante daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que tem todo o poder em suas mãos, daquele que é soberano, daquele que é e será eternamente Deus. Então, quando você começa a orar, entenda que você está diante de um Criador e que te ama profundamente. Então ore com fé. Eu sempre costumo dizer que a oração, ela exige de nós uma postura. Quando oramos, a oração exige de nós uma postura. Eu não estou falando de postura física. A postura da oração é a postura da fé, é uma postura espiritual. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se chega a Deus precisa crer que Ele existe. Então, quando você começar a orar junto comigo, ore com fé, porque é a fé que move o coração de Deus, é a fé que move o sobrenatural, é a fé que move as águas na nossa vida. Jesus Cristo, sempre que Ele curava alguém, sempre que Ele fazia alguma coisa, no final Ele dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. É essa fé que vem do próprio Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, é que nos faz ser pessoas diferentes,
vivendo coisas diferentes, caminhando de forma diferente, encarando a vida de forma diferente. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença, nessa presença maravilhosa, que nos enche de alegria, de paz, essa presença que nos faz viver plenamente, com a nossa fé fortalecida, com a nossa fé transformada. A Tua presença, Senhor, é o que mais ansiamos, é o que mais queremos, é estar sempre na Tua presença. Porque o que seríamos de nós, Senhor, sem a Tua presença? O que seríamos de nós? Mas a Tua presença é real, é viva, pois o Senhor disse: estarei convosco todos os dias. Todos os dias. E não importa onde estamos, não importa as circunstâncias da vida, não importa aquilo que estejamos passando ou vivendo, a Tua presença é uma promessa. E o Senhor é fiel, porque fiel é aquele que prometeu. Por isso somos gratos por esta manhã, por este novo dia que está começando. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão agora online comigo, que esta palavra que foi dita aqui, que esta palavra que nos ensinou que devemos viver uma vida face a face com o Senhor, como aconteceu com Jacó, que esteve face a face com Deus, que possamos viver uma vida face a face com o Senhor e que através disso o Senhor nos marque, que o Senhor nos confronte com a Tua palavra, nos revele quem somos realmente e que o Senhor nos transforme a cada dia. Que esta palavra de hoje seja bálsamo na vida deles, que esta palavra de hoje produza frutos do entendimento no coração de cada um deles, que eles possam viver e buscar a Tua face. Os abençoa, Pai, os abençoa em tudo. Todas as esferas da vida deles agora seja tocado pelo Teu nome, tocado pelo Teu poder, tocado pela Tua glória, tocado pela Tua graça. Em nome de Jesus, Pai, opera maravilhas na vida de cada um deles. Eu não sei o que eles estão vivendo, eu não sei o que eles estão passando, mas eu sei que basta uma palavra Tua, Senhor, basta um toque Teu e tudo se transforma, tudo se faz novo. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço que tudo aquilo que não provém da Tua vontade, todo medo, toda angústia, toda preocupação, todo sentimento contrário, toda voz contrária, seja queimado agora pelo fogo da Tua glória. E que na vida deles só haja espaço, Senhor, para a Tua presença, para a Tua paz, para as coisas do alto, e que eles possam viver profundamente, intensamente, um relacionamento face a face com o Senhor. Os abençoe em tudo, Pai. Abençoa sua casa, seus filhos, sua família, seus negócios, que eles possam sentir a Tua presença onde eles estiverem, fazendo o que estiverem fazendo, que a Tua presença seja real. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que esta palavra também os alcance, os transforme, que eles sintam a Tua presença como estamos sentindo aqui, e que eles possam ser completamente tocados por esta palavra, e que eles coloquem em prática e vivam o extraordinário do Senhor, sendo marcados pelo Senhor, sendo confrontados pelo Senhor e sendo transformados pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã, por este novo dia, que possamos viver intensamente. Que esse dia seja um dia onde a Tua presença prevaleça e a Tua vontade prevaleça. Cuida de nós, nos protege, nos guarda, guia os nossos caminhos. E que ao chegar no final do dia possamos dizer: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. Obrigado, Pai, obrigado por este dia que está começando, por essas pessoas que estão aqui comigo. Eu agradeço pela vida de cada uma delas e peço que a Tua bênção, a Tua graça e o Teu favor esteja sobre eles. No nome de Jesus que eu oro, no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja vida no coração de vocês. Amém? E hoje continuamos o nosso desafio da leitura bíblica. Hoje vamos ler o Salmo 68, o Salmo 68.
e vamos continuar firme aí na leitura bíblica. Estamos avançando a cada dia, né? Vamos caminhando. Tá bom? Obrigado pelo carinho de todos. Deus os abençoe. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento na presença de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, que vocês tenham aí um dia extraordinário na presença de Deus, cheio da sua graça, do seu favor. Amém, queridos? Obrigado pelo carinho de vocês, amo vocês. Obrigado por vocês estarem aqui todos os dias, caminhando junto comigo. Amém? Que Deus abençoe a todos. E até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.